Olá, turma! Nesta aula, procurarei relacionar criptografia e função. E espero que vocês possam compreender o que é uma função, tá? É um conteúdo matemático que nós começamos a estudar no 9º ano e depois lá no 1º ano vocês vão aprofundar mais nele. Que vocês consigam identificar os conjuntos que nós chamamos de domínio, contradomínio e imagem, além de classificar uma dada função em sobrejetora, injetora ou bijetora. Também espero que vocês percebam que somente quando uma função é bijetora, ela vai admitir inversa, e nós vamos também aprender a calcular essa inversa. E com tudo isso, né, eu espero também que vocês consigam compreender que no processo de criptografia nós só poderemos utilizar funções bijetoras. Por quê? Porque nós só vamos conseguir decodificar uma mensagem através do cálculo da inversa da função que foi usada na codificação. Então, vamos lá, vamos entender o que é uma função. Vamos iniciar criptografando a palavra matemática utilizando a cifra de César que nós já estudamos na aula. Então, nós temos aqui um alfabeto que está relacionado com o número, ou seja, cada letra do alfabeto está relacionada com o número, e aqui nós temos na tabela as letras do texto normal e as letras aqui que foram criptografadas. Então, como é que funciona? Aqui nós vamos utilizar o deslocamento igual a 6, ou seja, eu vou pegar o valor da letra no texto normal e vou somar com 6. Fazendo isso, eu tenho o texto criptografado. Aqui eu não repeti todas as letras, tá? Porque elas são iguais. Então, aqui na palavra matemática, o M é 12. No texto criptografado, ele vai se transformar em 18, tá? Que seria a letra S. Então, o M se transforma em S. O A é 0. 0 mais 6 é 6, que seria o G, já se transformaria em G. Então, veja que cada número aqui, ó, cada letra do texto normal vai se relacionar com um número que vai corresponder ao texto criptografado, tá? Então, aqui nós podemos estabelecer uma relação, onde cada letra do texto normal se relaciona com uma letra aqui no texto criptografado. Essa relação em matemática, ela é chamada de função. E como é que nós vamos associar aqui as letras do texto normal com as do texto criptografado? Então, a gente vai chamar as letras do texto normal, né, sem criptografar. Nós vamos chamar de X e vamos chamar as letras no texto criptografado, tá? Nós vamos chamar a letra criptografada. Deixa eu apagar para não ficar feio. Nós vamos chamar a letra criptografada de Y. Então, veja que a letra no texto criptografado, ela depende da letra no texto normal. Então, a gente diz que a letra criptografada, ela é dada em função da letra no texto normal. Essa variável, né, a letra x e y, elas são chamadas de variáveis. A variável x, ela é uma variável independente. Eu já tenho lá todos os números para ela, enquanto independente é a variável independente, enquanto que a variável y é chamada de variável dependente. Ela vai depender do valor de x. Eu posso atribuir qualquer valor para x, mas eu não vou poder atribuir qualquer valor para y, porque ele vai depender do valor de x. Então, nós podemos relacionar essas duas grandezas, x e y, de forma que para cada valor de x existe um único valor em y.
Então, quando isso acontece, eu digo que eu tenho uma função. Então, veja o seguinte, para vocês poderem compreender melhor o que é uma função. Eu vou desenhar aqui vários diagramas que estão associados por meio, né, de uma função. Vamos ver se é uma função. Então, aqui eu tenho 3 elementos, aqui também eu tenho 3 elementos. Se esse corresponde com esse com esse e esse com esse. Veja que aqui nesse primeiro conjunto não sobra nenhum elemento. E cada um deles tem um único correspondente nesse segundo, tá? Aqui vamos chamar de conjunto A e conjunto B. Então, veja que todos os elementos de A têm um único correspondente em B. Então, essa aqui é uma função. Agora, vamos ver um outro exemplo. Considera agora esse outro diagrama, onde eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Então, aqui também eu tenho 3 elementos. Aqui eu tenho 3 elementos. Aí eu tenho esse elemento corresponde a esse aqui corresponde a esse e esse terceiro também corresponde a esse segundo. Veja que no conjunto A não sobra nenhum. E cada um de A tem um único correspondente em B. Ó. Esse tem esse correspondente, esse aqui tem esse correspondente. Então, aqui sobrou elemento, não tem problema. Isso aqui também é uma função. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, todos os elementos de A estão associados a um único elemento de B, tá? Agora, veja, eu tenho esse outro diagrama, o diagrama A e o diagrama B. Agora eu vou ter aqui 2 elementos no conjunto A e nesse aqui eu tenho 3. Então, esse corresponde a esse, ok. Agora eu digo que esse corresponde a esse e a esse. Veja que um elemento de A tem 2 correspondentes em B. Isso não pode acontecer. Então, o elemento de A só pode ter um correspondente em B. E nesse caso aqui, ele tem 2. Então, nesse caso aqui, não é uma função. Observem também esse outro diagrama. Vamos chamar aqui conjunto A e conjunto B. E aí, nós temos a seguinte relação. Eu tenho 1, 2, 3 e nesse aqui eu só tenho 2. E aí, esse relaciona com esse com esse, e esse aqui não relaciona com nenhum. Veja que sobrou elemento no conjunto A. Se sobra elemento no conjunto A, também não é uma função. Então, para ser função, não pode sobrar elemento em A, e cada elemento de A só pode ter um único correspondente em B. Ó, aqui vocês podem confundir com o seguinte. Ó. Esse aqui é um elemento de A, tem um correspondente em B. Um elemento de A tem um correspondente em B. Já aqui não, ó. Um elemento de A tem 2 em B. Isso aqui que não pode acontecer, certo? Então, só vai ser função quando a gente tiver, tá? Que os elementos de A, aqui de X, vai ter um único correspondente em Y. Existe um único correspondente em Y, tá? Se não existir esse correspondente igual aqui, também não é função. E como é que nós podemos definir a lei de formação de uma função? Vocês lembram lá da nossa cifra de César, onde eu tinha o conjunto, vamos chamar de conjunto A, eu vou precisar disso aqui depois. Eu tinha um conjunto A, que eram os valores de X, onde eu tinha 0, 2, 4, 8 e 12, que eram as letras lá de A a M da palavra matemática. E eu tenho também o conjunto B, tá? O conjunto B, onde nós tínhamos 6, 8, 10, 14, 18 e 25. Esses eram os elementos. E esses elementos de A e B, eles estavam associados por meio de uma função, por meio de uma lei. Então, aqui estava representando, esse conjunto aqui está representando as letras no texto normal, que é X, né? E aqui está representando as letras no texto codificado. Então, as letras do texto normal era transformada no texto codificado, decodificado não, desculpa, no texto codificado. Era transformado no texto codificado
somando mais 6. Então, eu pegava a letra aqui do texto normal e somava mais 6. Essa lei, a gente pode escrever da seguinte forma: f de x igual a x mais 6, ou y, né? Y é igual a x mais 6. Isso aqui é chamado de lei de formação de uma função ou lei da função. No caso aqui, eu posso utilizar essa denotação ou essa, onde y é o texto codificado, né, criptografado, e o x é a letra do texto normal. Então, a lei de formação da função ela vai associar aqui os dois conjuntos. Como é que nós vamos calcular f de x, ou seja, o valor de uma função? Então, considerando a função dada, eu tenho f de x é igual a x mais 6. Como é que eu vou calcular f de x? Vamos supor que no texto normal eu tenho lá as letras x igual a 17, x igual a 15. Então, como é que eu vou calcular f de x? Então, ó, x igual a 17. Então, f, no lugar do x eu coloco 17. Ó, no lugar do x eu coloco 17. F17 é igual a 17 mais 6. Então, F17 é igual a 23. X igual a 5. Então, como é que vai ficar? F de 15 é igual a 15 mais 6, que é igual a 21. Então, dessa forma, nós calculamos f de x. Vamos ver outra função, ó. F de x igual a x, vou botar 3x. 3x menos 2. Então, se eu tiver x igual a 3 e x igual a menos 5, como é que vai ficar? X igual a 3 e x igual a menos 5. Então, x igual a 3, eu vou ter f de 3 igual a 3 vezes 3 menos 2. No lugar do x, eu coloco 3. 3 vezes 3, 9. 9 tira 2, fica 7. Então, f de 3 igual a 7. E x igual a menos 5, no lugar do x eu vou colocar 5. Então, menos 5, f menos 5 é igual a menos 5 vezes 3 menos 2. Menos 5 vezes 3, na multiplicação, o sinal de diferença fica menos, então eu vou ficar com menos 15 menos 2, e vai ficar menos 17. Sinais iguais, conserva e soma. A função ela pode ser associada também com uma transformação. E é comum a gente vê-la associada à ideia de uma máquina, onde nessa máquina entra os valores de x e sai os valores de y, ou os valores de fx. Dentro dessa máquina, nós temos a lei que vai transformar esse número. Então, a lei que nós utilizamos anteriormente foi o quê? F de x igual a x mais 6. Então, aqui dentro dessa máquina vai acontecer essa transformação, onde entrando, por exemplo, 2, ela vai transformar aqui 2 mais 6 e vai sair o 8. Se eu tiver uma outra lei, tá vendo? A lei que é responsável pela transformação. Se eu tiver uma outra lei, por exemplo, f de x igual a 10x. Então, todo número que entrar aqui dentro, entrou um 2. Que transformação que vai acontecer aqui? 10 vezes 2. Então, vai sair o 20. Se entra o 3, então dentro da máquina vai acontecer 10 vezes 3 e vai sair o 30. Tá? Então, nós estamos transformando aí, utilizando a máquina. Outro exemplo, aqui nós temos exemplo da torneira da pia lá de Bia, que está com defeito, né? E aí nós temos a quantidade de água desperdiçada é função do tempo. Ou seja, se não passou tempo nenhum, não vai desperdiçar nenhuma água, mas conforme o tempo vai passando, ó, com 1 minuto, 13 mililitros, com 2 minutos e meio, 32,5, com 4 minutos, 52. Aí eu pergunto, qual é a lei de formação da função? Se com 1 minuto ela desperdiça 13 mililitros. Então, ó, veja que a variável dependente, nesse caso, é o y, é a quantidade de água desperdiçada. Então, o y vai ser igual a quanto? A 13 vezes x.
Por que 13? Porque é a quantidade de água desperdiçada em 1 minuto. Com 2 minutos vai ser o dobro, com 3 minutos vai ser o triplo, e aí segue. Então, isso aqui é a lei de formação, que pode ser escrita também como f de x igual a 13, igual a 13x. Qual a variável dependente? O y, lógico. Eu posso atribuir aqui qualquer valor para os minutos. Só que para calcular os mililitros é dado em função, né, dessa quantidade aí de minutos que ela vai ficar aberta, por meio dessa lei. Então, e a variável independente, no caso, é o x, que é a quantidade de minutos. Então, quantos mililitros de água serão desperdiçados em x igual a 7 minutos? Então, é a mesma coisa que calcular o f de x. Então, nesse caso aqui, eu estou calculando o f de 7. F de 7 é igual a 13 vezes 7. E 13 vezes 7 vai dar 7 vezes 3, 21, vai dar 91 mililitros. Domínio contra domínio em imagem. Vamos voltar lá onde eu considerei o conjunto A igual a 0, 2, 4, 8, 12 e 19, que eram os valores das letras do texto normal. E vamos considerar B o conjunto 6, 8, 10, 14, 18, 25. Vejam que A e B, eles são conjuntos não vazios, né? Eles têm elementos. Vimos que X pertence a A. Por que X pertence a A? X lembra que é a letra do texto normal, ele está pertencendo a esse conjunto A. E vimos também que os elementos de A estão associados ao único elemento do conjunto B, por meio da lei y igual a x mais 6, tá? Esse conjunto dos valores da variável x que pertence a A é chamado domínio. Então, os valores de x pertencentes a A é chamado de domínio. Então, vamos chamar o conjunto A de domínio. Tá? Nesse caso aí, o meu conjunto A ele é chamado meu conjunto domínio. Posso colocar só um D. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio. Veja só, os elementos aqui no conjunto A, eu posso ter infinitos elementos, mas todos esses elementos, eles têm que ter um único correspondente em B. Não pode sobrar nenhum em A. Já o conjunto B, que é chamado de contradomínio, tá? Contradomínio. O contradomínio, posso chamar também de CD. Ele também pode ter infinitos elementos. E nesse caso não tem problema se algum deles não tiver correspondente em A. Vimos que esses elementos, eles são associados por meio dessa lei, certo? Onde nós temos, ó, deixa eu colocar aqui na forma de diagrama. Esses diagramas meus não estão ficando bonitos, mas não tem problema não. Contanto que vocês entendam. Então, eu tenho aqui 0, 2, 4, 8, 12 e 19. E no conjunto B eu tenho 6, 8, 10, 14, 18 e 25. Então, através da função, nós associamos 0 mais 6 dá 6, 2 mais 6 dá 8, 4 mais 6 dá 10, mais 6 dá 14, mais 6 dá 18, mais 6 dá 25. Então, vejam que todos do conjunto A têm um único correspondente em B. A é o domínio, B é contradomínio. O B, por exemplo, se eu tivesse aqui o 7, veja que não teria nenhum correspondente em A. Não teria problema, tá? Ele continua contradomínio, e o contradomínio ele pode sobrar elementos, só não pode sobrar elementos em A. E quem é a imagem? Quem é a minha imagem? Quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem são todos os elementos de B que têm correspondente em A. Ou seja, o meu conjunto imagem é o 6, o 8, o 10, o 14, o 18 e o 25.
Veja que o 7 aqui, que eu coloquei aqui no final, ele não faz parte da minha imagem. Por quê? Porque ele não tem correspondente em A. Então, a gente pode dizer que o conjunto imagem, ele está contido no conjunto B. Tá? Não são todos, não precisa ser necessariamente todos os elementos de B. Bem, com essa noção de domínio, contradomínio, imagem, nós conseguimos classificar as funções. Elas podem ser sobrejetora, injetora e bijetora. Quando é que uma função ela é sobrejetora? Quando nós temos o contradomínio igual à imagem, que é igual ao conjunto B. No exemplo que eu dei, nós tínhamos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A eu tenho 0, 2, 4, 8. Não vou colocar todos, não. E o conjunto B eu tenho 6, 8, 10 e 14. Se eu associar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, através da função que nós vimos anteriormente, x mais 6, nós vamos associar todos os elementos de A com elementos de B. Então, veja, o B é o meu contradomínio. Tá? O contradomínio é 6, 8, 10 e 14. Veja que ele também é a minha imagem, porque todos os elementos de B têm correspondente em A. Então, também é a minha imagem. Então, quando isso acontece, ou seja, quando não sobra nenhum elemento em B, nós dizemos que a função ela é sobrejetora. Vamos pegar aqui um outro exemplo, né, diferente desse da cifra de César, que nós estamos utilizando, para vocês poderem entender. Vamos ver aqui. Vamos supor que nesse conjunto eu tenho 0, 1, 2, 3 e menos 3. E nesse outro conjunto eu tenho 0, 1, 4, 4 e 9. 0, 1, 4 e 9. Então, eu vou associar aqui o conjunto A e o conjunto B através da seguinte função. Eu vou utilizar, vou usar a seguinte função. F de x igual a x ao quadrado. Então, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9 e menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, eu tenho aqui o meu domínio, todos os elementos têm um único correspondente em B, e eu tenho B aqui, o meu contradomínio. O meu contradomínio é igual à minha imagem, porque também não sobrou nenhum elemento. Então, quando isso acontece, eu tenho a função sobrejetora. No gráfico da função sobrejetora, tá? Essas linhas que eu traço na horizontal, ela tem que interceptar o gráfico em pelo menos um ponto. Então, aqui interceptou em 1, aqui interceptou em 2, ó. Em pelo menos um. Pode ser mais de um, mas em pelo menos um ponto ela tem que interceptar o gráfico para ser uma função sobrejetora. Na função injetora, o mesmo exemplo que nós vimos anteriormente, de A e de B, das letras, onde eu tenho, por exemplo, 0, 2, 4, 8, onde esses elementos eles foram associados a B através da fórmula que nós já vimos, f de x igual a x mais 6. Então, veja, ó, 0 ficou com 6, 2 ficou com 8, 4 ficou com 10 e o 8 ficou com 14. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o x1 diferente de x2. O x1 aqui é, por exemplo, o 0 e o 2. Ele é diferente aqui, ó, do 6 e do 8. Então, quando eu tenho valores diferentes de x, eu tenho também os valores diferentes em y, em f de x.
quando eles não são iguais, então eu tenho uma função injetora. Diferente do que nós vimos lá atrás. Na função sobrejetora, por exemplo, onde nós temos aqui menos 1, 1 e 2. E aqui eu tenho 1 e 4. Então, vou associá-lo por meio da função x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado. Então, veja ó, que menos 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado é 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho f de x1 igual a f de x2. Então, a função não é injetora. Para ser injetora, eu tenho que ter, aqui eu tenho f de x1, tá vendo? Que é diferente de f de x2, que é diferente de f de x3, que é diferente de f de x4. Então, para elementos diferentes de A, eu tenho correspondentes diferentes em B. Quando isso acontece, a função ela é injetora. E o gráfico da injetora, a linha que eu traço na horizontal, ela só vai interceptar o gráfico em um ponto. Só pode ser um ponto. Se interceptar em mais de um ponto, não é uma função injetora. E para ser função bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. No caso da função f de x igual a x mais 6, dentro do conjunto A e B que nós consideramos, dentro do conjunto A e B que nós consideramos 0, 2, 4, 8, não vou colocar todos, 6, 8, 10 e 14. Veja que eles estão associados a um único elemento, né? Nós temos imagens diferentes para x diferentes aqui e não sobrou nenhum elemento. Então, nesse caso aqui, a função ela é sobrejetora, não sobrou nenhum elemento e ela também é injetora, porque nós temos imagens diferentes para elementos aqui do domínio também diferentes. Então, se ela é sobrejetora e injetora, nós dizemos que ela é bijetora, ok? Nós podemos ter função que não é nem sobrejetora, nem injetora e, consequentemente, não vai ser bijetora. Quer ver? Vamos pegar um exemplo, eu não tinha colocado aqui, mas nós podemos ter funções simples, que nós não podemos classificar com nenhum dos dois. Deixa eu pegar um exemplo. Ó, vamos supor aqui o meu conjunto A, o meu conjunto B, e aqui eu tenho 0, 1, 2, 3 e menos 3. E aqui no contradomínio eu tenho 0, 1, 3, 4, 9 e 7. E eles vão ser associados por meio da função f de x igual a x ao quadrado. Então, veja, ó, o 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9 e menos 3 ao quadrado também dá 9. Veja que sobrou elementos aqui, sobrou 7 e sobrou 6. Então, ela não é sobrejetora, porque sobrou elemento. Veja também que aqui eu tenho, ó, esse aqui, vamos chamar ele de x4 e tem o x5. 3 e menos 3. x4 diferente de x5, mas eles foram iguais, ó. F de x4 é igual a f de x5. Então, nesse caso aqui também, ela não é injetora. Se não é injetora e não é sobrejetora, a gente fala que ela é uma função simples, tá? Se não é sobrejetora e nem injetora, também não é bijetora. Observe agora a palavra companheiro sendo cifrado com a função 6x mais 1. Aqui tem as letras da palavra companheiro no texto normal e aqui tem ela criptografada. Ó, 0 vezes 6 mais 1 deu 1. 2 vezes 6 mais 1 deu 3. Observe o que acontece aqui, ó, na letra C e na letra P. Então, nós temos a mesma imagem. Nós temos a mesma imagem para C e para P. Nós temos também a mesma imagem para E e para R. Então, quando isso acontece, eu tenho aqui que a função ela não
é bijetura, tá? Não é uma função bijetura. E se ela não é uma função bijetora, ela não vai servir para criptografar um texto. Por que ela não vai servir para criptografar o texto? Porque quando eu tiver um texto criptografado, eu não vou saber se ele está correspondendo à letra C ou se ele está correspondendo à letra P. Também não vou saber se é a letra E ou se é a letra R. Então, gera ambiguidade. Para a gente criptografar o texto, ela tem que ser bijetora. Tá? E quando a função ela é bijetora, ela admite função inversa, ou seja, eu fazer o processo inverso. E como é que nós fazemos o processo inverso? Na sentença, a gente vai trocar, fazer y igual a f de x, e nós vamos trocar o x por y, tá? E o y por x, e depois a gente isola. Vamos ver como exemplo, f de x igual a x mais 6. Então, o que ele está falando? Trocamos aqui, ó, vamos fazer y igual a f de x. Então, eu vou usar y igual a x mais 6. Agora, a gente troca o x pelo y e o y pelo x. Então, vai ficar x igual a y mais 6. Depois, ele fala, isola o y. Eu vou isolar o y. Aqui está mais y, ele passa para cá, menos y, igual mais 6, aqui é mais 6, e aqui eu tenho mais x, passa para cá, menos x. Só que essa primeira incógnita, ela não pode ficar negativa, então eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, o que eu vou ter? Y, troco o sinal de y. O x eu vou pôr ele aqui primeiro, ele está menos, vai ficar mais. E o 6 está mais, fica menos. Pronto. Essa aqui é a função inversa. E ela pode ser escrita como f elevado a menos 1 de x, ou seja, a função inversa de x é igual a x menos 6, tá? Então, a função ela só admite inversa se ela for bijetora, certo? E vocês observam o seguinte, ó, quando eu tenho, vou fazer aqui de novo, quando eu tenho aqui 0, 2, 4, 8, que eu for criptografar por meio dessa função, eu vou ter 6, 8, 10 e 14. Então, esse aqui é o domínio, esse aqui é o contradomínio. E a imagem, lógico, vai ser igual ao contradomínio, né? Imagem, para ser bijetora, a imagem aqui vai ser igual ao contradomínio. Se eu aplico a função inversa, ou seja, se eu faço y igual a x menos 6, se eu uso essa função agora, vai se tornar o contrário. O meu contradomínio vira domínio, ó, eu vou ter 6, 8, 10 e 14, e o meu domínio vira o contradomínio, ó, porque se eu pego 6 menos 6 vai ficar 0, 8 menos 6 fica 2, 10 menos 6 fica 4, e 14 tira 6 vai ficar 8. Então, veja que na função, tá? Nessa função, o domínio aqui é esse conjunto e aqui eu tenho o contradomínio. Quando eu vou calcular a inversa, ele inverte. O contradomínio vira domínio e o domínio vira o contradomínio. E o gráfico da função inversa, quando eu coloco as duas, ó, se eu coloco aqui f de x e aqui f de menos x, que é a função inversa, o gráfico dela ele é simétrico. Veja que aqui eu tenho o eixo fazendo x igual a y. Aqui eu tenho no eixo dos quadrantes ímpares, lembra que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. Então, no eixo dos quadrantes ímpares, eles são simétricos. A mesma distância desse aqui para esse é desse para esse, tá? Então, esse e esse aqui tem a mesma distância. Então, por isso que a gente fala que eles são simétricos. Vamos ver se vocês compreenderam o que eu acabei de falar, tá? Então, aqui considere A igual a 2, 5, 7, 8 e B igual a 9, 15, 19 e 21. E a função dada é 2x mais 5. Então, quem é o meu domínio?
tá? Quem é o conjunto aqui domínio? O domínio, no caso, é o 2, o 5, o 7 e o 8. O meu contradomínio, vou pôr só CD. O meu contradomínio é o 9, 15, 19 e 21. E quem é a minha imagem? A minha imagem eu vou ter que fazer relação aqui para eu ver se todos os elementos de A têm correspondente em B. Bora lá? A e B. Então, aqui eu tenho 2, 5, 7 e 8. Então, a função é f de x igual a 2x mais 5. Se eu pego 2, 2 vezes 2 mais 5. Deixa eu pôr logo aqui tudo. 9, 15, 19 e 21. 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. Então, 2 vai relacionar com 9. O outro vai ser 2 vezes 5 mais 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. Então, 5 vai relacionar com 15. 7 vezes 5, 2 vezes 7, 14. 14 mais 5, 19. Então, 7 com 19. E 2 vezes 8, 16. 16 mais 5, 21. Então, veja que todos os elementos de A, todos os elementos de B têm correspondente em A. Então, a minha imagem ela é igual ao contradomínio. Só vou colocar aqui que é igual, vocês já sabem. Então, a minha imagem é igual ao contradomínio. Quando isso acontece, gente, ó, todos os elementos aqui de A têm correspondente diferente em B. Então, ela é injetora. Injetora. Não sobrou nenhum elemento de B, então ela é sobrejetora. Sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela também é chamada de bijetora, ok? E como é que eu calcularia a inversa? A inversa da função, como é que a gente faz? Ó, f de x é igual a 2x mais 5. Como é que eu vou fazer? No lugar do f de x, eu coloco o y. Y é igual a 2x mais 5. Troca as letras. Onde está y, você coloca x. E onde está x, você coloca y. Agora, você isola o y. Aqui está mais 2y, passa para cá, menos 2y. É igual a 5. Que está mais x, passa para cá, menos x. A primeira não pode ficar negativa, então eu multiplico por menos 1. Então, eu vou ficar com 2y igual, vou pôr o x primeiro, menos 5, né? Porque o x fica positivo e o 5 fica negativo. E y, então, passo 2 dividindo, x menos 5 dividido por 2. Então, aqui eu tenho a função inversa. É isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem jeito, porque o conteúdo ele é extenso. Um abraço e qualquer dúvida a gente conversa na aula.